Olá a todos, eu me chamo Natália França, eu sou engenheira e educadora ambiental, também sou professora nas disciplinas de Ciências da Natureza e hoje eu vim apresentar meu artigo com o título A Percepção Ambiental de Alunos do Ensino Médio de uma Escola Pública do Estado de São Paulo, Análise de Educação Ambiental por Desenhos, com a orientadora, professora doutora Rita de Cássia Frenedoso. Bom, para incorporar e entender as percepções ambientais, é necessário fazer essa conexão com as regras de conduta, saberes, superstições, símbolos, valores, né? Tudo que configura aí a construção ou a desconstrução de uma determinada cultura, de um determinado saber. Então, a maneira com que se relaciona as questões do meio ambiente é o que vai reger a percepção ambiental de cada indivíduo, de cada grupo ou de até mesmo uma comunidade. Para esse trabalho, foi utilizado as percepções ambientais descritas por Salvé, em 1997, e ele caracteriza, né, diferencia seis diferentes percepções ambientais. Então, a primeira percepção é a do meio ambiente como a natureza, onde o ambiente é aquele original, intocável e puro, no qual os seres humanos eles não fazem parte dessa realidade. Tá? Então, nessa perspectiva, o meio ambiente ele deve ser apreciado, ele deve ser, deve ser preservado, mas ele é aquele ambiente intocável. Com relação ao ambiente como recurso, esse ambiente é entendido apenas como uma fonte provedora ilimitada de sustento, que pode eventualmente ou não ser deteriorável, né, ser degradável. Então, o importante aqui nessa perspectiva é que o ambiente ele deve ser administrável, ele deve ser gerenciável. A terceira percepção de Salvé é aquela onde o ambiente se encontra como problema. Então, o ambiente ali é reconhecido como um ambiente ameaçado, que dá suporte à vida, mas que também sofre muito com a poluição, a degradação ambiental. Então, essa percepção, ela evidencia os problemas ambientais e a utilização racional dos recursos naturais para que esses problemas eles possam vir a ser resolvidos. Temos também a percepção de lugar para viver, que é aquele ambiente onde a natureza é caracterizada pelos aspectos sociais, históricos e tecnológicos dos seres humanos. Então, nessa perspectiva, o ambiente ele é entendido como um espaço do nosso cotidiano. Então, as casas, a vizinhança, a escola, os hospitais, o local de trabalho, de lazer, tudo isso é caracterizado como um ambiente, lugar para viver. Temos também o ambiente com biosfera, que é reconhecido pela interdependência entre os componentes bióticos e os componentes abióticos, né? Então, é aquela matriz da vida. Nesse sentido, o meio ambiente ele deve ser entendido como um lugar para ser dividido. E por último, a gente tem a percepção ambiental do ambiente como um projeto comunitário, que é aquele onde existe uma coletividade humana, onde nós estamos inseridos e nos envolvemos, né? Então, essa percepção ela tem como princípio fundamental a participação política e o senso crítico e ativo da comunidade. E por que que é fundamental compreender a percepção ambiental de cada indivíduo? Porque isso ajuda a sensibilizar e conscientizar e também dar uma perspectiva benéfica de quais parâmetros, né, precisam ser utilizados para que os educadores possam trazer uma educação ambiental eficaz para dentro da sala de aula, né? E eu quis utilizar o desenho porque os desenhos eles colaboram para a absorção de uma determinada informação sem que necessite ali de uma expressão verbal, né? Então os desenhos eles são sempre carregados de simbologia, eles trazem uma revelação de um mundo composto por elementos naturais e humanos diversificados, né? Então, existe essa oportunidade de investigar as opiniões de maneira espontânea. Então, nesse cenário, os objetivos dessa pesquisa é de analisar as percepções ambientais dos estudantes do terceiro ano do ensino médio por meio de desenhos, para que possa ser possível entender quais estratégias devem ser tomadas para viabilizar a sensibilização ambiental e uma melhor compreensão da relação homem-natureza. Bom, com relação à metodologia, essa pesquisa foi realizada nos meses de junho e agosto em uma escola pública de ensino médio numa zona periférica da região de São Paulo, né? E para a constituição dos dados foram analisados desenhos de todos os alunos do terceiro ano presentes nos dias da coleta. As idades entre os sujeitos da pesquisa variou ali entre os 17 e os 23 anos, e tivemos um total de 18 participantes voluntários e anônimos.
de escolarização, devido ao fato de que esses alunos estão em seu último ano escolar, então eles tiveram a oportunidade de experienciar e conhecer as diversas práticas pedagógicas que o contexto escolar tem a oferecer, incluindo práticas relacionadas ao meio ambiente como um tema transversal e interdisciplinar, conforme a Base Nacional Curricular Comum e também os parâmetros curriculares nacionais. Essa pesquisa tem também uma abordagem qualitativa e também ela tem uma perspectiva exploratória. A coleta de dados foi feita com base na adaptação da metodologia de análise de desenhos relacionada ao meio ambiente por meio da tela de pintura, né, onde Teles e Silva, de 2012, afirmam ser uma dinâmica que caracteriza-se por ser uma atividade lúdica e pelo desenho livre, onde cada participante é convidado a retratar o que é o meio ambiente para si. O processo foi realizado durante uma aula de biologia e os alunos tiveram 45 minutos para desenvolver e finalizar os seus desenhos de forma detalhada. As percepções ambientais dos alunos foram representadas através desses desenhos e analisadas e classificadas de acordo com as concepções tipológicas de meio ambiente caracterizadas por Salvi. Bom, com relação aos resultados e discussões, dentre os 18 desenhos avaliados, 8 representaram o meio ambiente como problema, 4 como natureza, 2 como lugar para viver, 2 como recurso, 1 como biosfera e mais um como projeto comunitário. Cabe ressaltar que, diante dessas 6 perspectivas, as 3 primeiras, que são natureza, problema e recurso, o homem está ali separado do meio e usa o meio ambiente para o seu próprio bem. Já as últimas 3 concepções, que são lugar para viver, biosfera e projeto comunitário, elas apresentam relações recíprocas entre a natureza e o homem, incluindo como parte ali integrante e principal fundamental do meio. Como vocês podem ver aí, tem um exemplo, né, de cada desenho, de cada percepção. E, como já foi dito anteriormente, a percepção ambiental que mais foi representada nos desenhos é a do meio ambiente como problema. Em 8 dos desenhos foram verificados ali elementos que impactam de forma negativa o meio ambiente, né? E aí, quais foram esses elementos? Então, a gente tem, né, na percepção como problema, a disposição inadequada de resíduos, a poluição hídrica, a emissão de gases de efeito estufa, problemas climáticos como aquecimento global, enchentes e desmatamento. E é um fato que a degradação ambiental atualmente é uma grande consequência ali do progresso e do desenvolvimento humano, né? Esses problemas socioambientais e seus impactos estão constantemente presentes no nosso dia a dia. Então, para isso, a gente precisa apostar numa educação ambiental como uma ferramenta poderosa ali para reverter esse cenário, né, de uma percepção ambiental problemática. Então, como a gente transforma isso? Através da educação ambiental, a partir de conceitos e fundamentos críticos, né, que são permanentes e transformadores na vida dos estudantes, para poder haver uma grande mudança de relações e ações das práticas dos indivíduos e da sociedade também, né, abordando não somente aquelas questões relacionadas aos recursos ambientais em si, mas também as dimensões políticas, econômicas, culturais e sociais. Então, os resultados, né, dessa pesquisa sugerem que existe a possibilidade da maioria dos alunos apresentarem essa percepção ambiental como problema devido ao local real dessa comunidade. Isso ali está muito presente na vida deles. A gente também deu uma olhada ao redor da escola e percebeu que havia muita poluição, então isso faz parte ali do dia a dia deles, por isso eles podem ter apresentado essa percepção ambiental como problema. Os resultados dessas pesquisas também demonstraram a importância da educação ambiental no contexto escolar para verificar as percepções dos alunos que estão sendo formadas, né, e transformá-las a fim de criar cidadãos sustentáveis e ecológicos, onde essa ação, as suas ações, elas possam estar além da sala de aula, né? Resultando ali numa sensibilização adquirida no desenvolvimento de sua história como ser humano e também passando esses ensinamentos para ali, para as pessoas e lugares onde a escola não pode alcançar. Então, a intenção aqui é garantir um ensino efetivo e transformador. Para finalizar, essa pesquisa demonstra indicativos que a educação ambiental ela é uma ferramenta importante para melhorar a conscientização perante a responsabilidade de evitar que mais impactos ambientais sejam causados no meio ambiente e que disseminar essa consciência contribui para chegar em lugares onde o acesso à educação não foi alcançado, beneficiando toda uma comunidade e transformando essa percepção ambiental de uma problemática para um ambiente que seja mais crítico, um projeto comunitário. Muito obrigada
por, pela atenção até aqui. Qualquer dúvida, esse é o meu contato e eu estou à disposição. Obrigada e até logo.